Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Quem deve a quem? O Sr. Presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, lembrou que Portugal devia fazer uma reflexão e autocrítica sobre a era colonial portuguesa e suas consequências. Esta questão, proposta pelo chefe de Estado português, apenas deve servir de mote para uma reanálise acadêmica do passado português e, naturalmente, todos os cidadãos devem refletir sempre positivamente para não se voltarem a cometer os mesmos erros do passado. Apenas isso. Para que haver tanto ruído com esta questão se há outras questões mais imediatas, difíceis e urgentes a resolver? Os erros sociais, ambientais e econômicos das colonizações cometidas por muitos povos e nações desde os primórdios da humanidade estão feitos e continuam a ser repetidos. E há países que desejam continuar a ser coloniais ou imperialistas e que hoje são denominados neocolonialistas. As dominações coloniais tiveram e terão por muito tempo consequências graves de vária ordem para as novas nações libertas desse jugo. Mas tudo isso só é possível de reparar como um aprendizado e reconhecimento público dos erros das colonizações ou invasões. Os humanos atuais, que não mantêm conexões diretas com um passado colonial, nem se beneficiam do mesmo diretamente, não podem responder pelos atos de seus antecessores. Antes de alguém nascer, não lhe é perguntado se quer existir aqui, neste planeta, se quer fazer parte de determinada família, se quer pertencer àquele país ou àquele grupo em particular. Assim como a ninguém é perguntado se quer morrer, pois simplesmente morre e os outros ficam. Se for perguntado a alguém se quer acompanhar o morto ou o futuro morto, com certeza ninguém aceitará esta incumbência, por mais importante que possa ser a pessoa, pois não estamos no tempo dos faraós. Quer isto dizer que todos os humanos são únicos e que ninguém, por norma, pode responder pelos atos dos seus antecessores. Esta é a realidade da vida. Analise-se o caso do Brasil, país cujos ancestrais eram e são ainda os índios, denominados donos originais e pioneiros da terra brasileira. Durante as últimas centenas de anos, milhões de pessoas foram, voluntariamente ou não, para aquela terra continental do tamanho da Europa. Durante as duas grandes guerras europeias, milhões de europeus emigraram para o Brasil e para outras terras. Ainda hoje, neste século XXI, continuam a emigrar para o Brasil milhões de pessoas à procura de uma terra abençoada e rica de povo e de natureza. E o Brasil ainda tem o maior pulmão do mundo, chamado Amazônia. A América Latina, que foi colonizada pelos espanhóis, dividiu-se em vários países pequenos e, hoje em dia,
algumas destas nações sul-americanas de ascendência linguística espanhola não sabem quem são, nem para onde querem ir, na maioria dos seus povos. O Brasil, independente desde o século XIX, com a língua portuguesa a servir de elo de união, não se dividiu por vários motivos e conseguiu manter a sua unidade como nação e como território potencialmente muito rico, apesar de, muitas vezes, essa riqueza não ser devidamente distribuída entre os cidadãos brasileiros. O Brasil-nação existe graças também à união criada pelo instrumento linguístico denominado língua portuguesa, muito importante na comunicação entre os humanos lusófonos e entre outros povos. E não se pode dizer que a herança colonial brasileira foi ou é pobre e que, pelo contrário, é muito rica, e basta olhar o Brasil no contexto das 10 mais importantes economias do mundo. O brasileiro de hoje, cidadão normal, certamente tem a sua nação como o melhor berço do mundo. É importante também haver um olhar para o papel que Portugal exerceu na sociedade humana global, ao chegar com suas caravelas à América e ao Brasil em particular, unindo pela primeira vez os povos australopitecos que originalmente viviam e vivem na África Austral. Emigraram para o norte de África, para a Europa, a Ásia e foram viver na América do Norte e na América do Sul. Portugal, desde o século XIV, desempenhou um papel de união e transformou os mares em estradas oceânicas, unindo os continentes americanos, africanos e europeus. Se houver uma comparação a vários níveis entre estas duas nações, Portugal e Brasil, atualmente, quem mais beneficiou nos aspectos econômicos, ambientais e sociais? Com certeza, o grande erro colonial tem de ser reconhecido por todos os países e cidadãos em geral, e é preciso haver um esforço para se corrigir, no possível, o mal que foi feito. É claro que o passado colonial não deveria ter acontecido, mas a humanidade caminha dessa forma, experimentando, errando, corrigindo erros e tentando melhorar o que está mal e fazendo melhor, pois o desenvolvimento da inteligência humana processa-se através de um aprendizado das experiências da vida, acertando e errando. Não parece ser inteligente nem possível uma cobrança dos prejuízos financeiros coloniais, pois no cômputo geral o Brasil beneficiou muito mais do que Portugal, e quem emigrou ou foi obrigado a emigrar e continua a emigrar para este belo país, teve e tem a sorte de encontrar uma terra abençoada. No caso de Angola e Portugal, parece haver uma semelhança com o Brasil, e hoje, esta nova nação africana, 14 vezes maior do que Portugal, extremamente rica em natureza, pode ter um papel econômico e ambiental de relevo no contexto das nações e, naturalmente, pode beneficiar-se com isso.
apesar de um passado colonial errado e uma independência mal construída por Portugal e seus líderes à época, desde 1945 e até antes. Ter uma atitude mais sapiente obriga à compreensão desta envolvência e reconhecimento das consequências, buscando-se as mais positivas e caminhando para um presente e um futuro que se avizinha muito difícil. E é necessário haver uma maior compreensão e união entre os povos para se enfrentarem as novas realidades do mundo humano e suas consequências. Quem deve a quem deve ser uma questão respondida com cautela, com pragmatismo, com sapiência, com um olhar profundo para o passado e seus erros, para o presente e para o futuro, e reconhecendo que, apesar de tudo, houve e há muitos benefícios para estes novos países, desde que sejam bem administrados e bem distribuída as suas riquezas sociais, ambientais e econômicas.